Olá, pessoal! Esse é o primeiro vídeo de uma série que nós iremos fazer como revisão da unidade 2. Neste primeiro vídeo, nós iremos trabalhar com vetores no plano e no espaço e veremos várias definições envolvendo este conceito. Bom, então vamos a uma introdução. O que caracteriza um vetor? Nós vimos que o vetor é caracterizado por sua norma, alguns livros chamam também de módulo ou comprimento. Nós vamos dar preferência à palavra norma, uma vez que a palavra módulo já é utilizado para números reais. Nós temos também a direção. A direção diz respeito à inclinação da reta que passa pelos pontos inicial e final do vetor. E o sentido do vetor. Cada vetor tem dois sentidos. O sentido corresponde às formas que a gente pode percorrer o segmento que define esse vetor. Pode ser como que nós podemos passar de um extremo para o outro extremo. Vejam aqui alguns exemplos. Vamos discutir aqui essa parte que nós temos aqui, 3 figuras geométricas no R2. E aqui ao lado nós temos os vetores partindo da origem. Porque o nosso estudo de vetores, apesar da gente ficar falando que arestas de figuras geométricas são consideradas vetores, quando a gente trabalha com as coordenadas, esses vetores partem sempre da origem. Então, aqui ao lado, nós temos todos os vetores que estão representados nessas 3 figuras geométricas. Então, vamos começar com essa primeira figura aqui, olha só. Aqui o segmento DC, nós vamos seguir uma ordem aqui para essas figuras. Vamos fazer sempre no sentido anti-horário. Vetor AB, vetor BC, vetor CD, vetor DA, tá certo? Para a gente estabelecer uma ordem aqui na construção desses vetores. Então, o vetor AB é um vetor que tem a direção horizontal aqui com o eixo X, paralelo com o eixo X, e o sentido de percurso dele é do ponto A para o ponto B. Igual a esse vetor, nós temos o vetor FG. O vetor FG também tem comprimento 2 unidades, como o vetor AB, e o sentido de percurso também é da esquerda para a direita, e ele também está paralelo com o eixo X. Nós só temos esses 2 vetores aqui iguais. Esses 2 vetores, eles estão representados aqui no nosso plano cartesiano com essa setinha aqui, ó, que está ganhando nome, eu acho que é o nome X. Esse nome G é da setinha mais comprida. Esse é o nome U. Então, é o vetor U que vem até aqui o número 2, ó, sai da origem e vem aqui para 2, certo? O vetor BC, a gente pode falar que ele tem o mesmo módulo do vetor AB, tem o mesmo comprimento. Porém, ele só tem em comum o comprimento, porque o BC já tem uma direção diferente do vetor AB, e como tem direções diferentes, a gente não compara sentido, tá certo? A relação que nós temos entre o AB e o BC é que eles guardam o ângulo de 90 graus entre eles. Aqui no diagrama, esse vetor BC é esse que parte da origem com a extremidade aqui nesse número 2 do eixo Y. Nota, ó, que este vetor, que acho que ele deu o nome aqui, não tá dando para enxergar bem, eu acho que é G, com esse forma o ângulo de 90 graus. Agora o vetor CD já é um vetor que, apesar de estar paralelo com o eixo X, o sentido de percurso agora é da direita para a esquerda. Nós podemos dizer que o vetor CD e o vetor AB são paralelos, porque têm a mesma direção, certo? Mas eles não têm o mesmo sentido e eles também não têm o mesmo módulo. Aqui na figura, o vetor CD é este maiorzinho que está vindo aqui do 0, parando aqui no menos 3, porque o sentido dele é de C para D. Então, por isso que ele tem que partir para a esquerda, certo? E por último, o vetor DA é o vetor que tem esta inclinação, que seria a direção. Ele está representado aqui no plano cartesiano com esse vetor W. E o comprimento dele é o tamanho desse segmento. Então, nós fizemos tudo aqui para o vetor... o vetor DA. Aqui na figura, o vetor JK
é igual ao vetor dA. Eles possuem a mesma inclinação, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Já o vetor, está percorrendo assim, né? Já o vetor ON é diferente do vetor KJ. JK, né? Mas a gente está percorrendo de K para J, né? Então, vetor KJ e o vetor... são todos três diferentes. O vetor KJ é esse aqui. E o vetor ON é esse aqui. Então, quer dizer que os três são diferentes. Olha só, esse vetor dA é esse W. O vetor ON é esse aqui, está no terceiro quadrante, ó. E o vetor KJ é esse do segundo quadrante, certo? E faltou esse vetor aqui, ó, JO de uma unidade, ó, ele tá aqui. E como ele vem de J para O, também tá no sentido da direita para a esquerda, é este vetorzinho aqui, menor. Bom, pessoal, então aqui nós queremos chamar a atenção que quando a gente vai representar os vetores no plano cartesiano, tanto o R2 como o R3, eles partem da origem, certo? Bom, olha só o que nós podemos destacar. Nós temos vetores paralelos, eles são classificados como paralelos quando eles têm a mesma direção. Ter a mesma direção quer dizer que tem, vamos imaginar, a reta que passa por dois pontos do vetor e a inclinação dessa reta em relação ao eixo x. Então aqui, ó, o vetor CD é paralelo com o vetor AB, porque tem a mesma direção. São ortogonais quando formam o ângulo de 90 graus, por exemplo, o vetor AB e o vetor BC. Eles são vetores ortogonais. A gente pode dizer também, pessoal, que o vetor BC e o vetor JO são ortogonais. Aí você pode dizer assim, bom, mas eles não têm ponto em comum. Aí você vai ter que lembrar que quando eles são representados na origem, eles sim têm a origem em comum. E olha aqui, eles dois fazendo o ângulo de 90 graus. Esse pequenininho aqui é o JO e o BC é esse que está na vertical no eixo Y, tá certo? Bom, aqui nós estamos vendo ó, que todos os pontos do R2, eles podem ser associados a um vetor partindo da origem, com a extremidade no ponto considerado. Então, aqui nós colocamos um exemplo do ponto de coordenadas 3 e 2, no R2, 3 para x, 2 para y, e com esse ponto, a gente define o vetor U, que parte da origem e tem a extremidade nesse ponto. E aqui nós generalizamos, ó, todos os pontos x, y do R2 podem estar associados com o vetor partindo da origem, que vai ter como coordenadas as mesmas coordenadas desse ponto. A mesma coisa acontece para o R3. Todos os pontos do R3 são associados a vetores que partem da origem com a extremidade neste ponto considerado. Por exemplo, esse ponto A é o ponto de coordenadas 2, 4 e 3. Olha só, 2 para x, 4 para y. Então, nós temos aqui esse ponto de encontro, né? Agora, você vai marcar a altura. A altura é 3. Então, você vai contar aqui 3 unidades para cima. Se fosse menos 3, a partir desse ponto, você colocaria 3 unidades para baixo. Então, aqui está o ponto A. Da mesma forma que aconteceu lá no R2, olha só, nós podemos considerar que existe um vetor partindo da origem com a extremidade neste ponto A considerado. Aqui nós generalizamos, a qualquer ponto x, y, z pode estar associado com um vetor que tem essas coordenadas. Bom, pessoal, vamos falar aqui de algumas operações com vetores utilizando as coordenadas. Apesar da gente trabalhar um pouquinho com a parte geométrica, o que mais vamos fazer com frequência é trabalhar com as coordenadas dos vetores, trabalhar algebricamente, tá? Então, para isso, nós vamos começar definindo as operações. Então, vejam aqui algumas definições que são importantes. Quando é que dois vetores são iguais? Eu vou chamar a atenção aqui que nós vamos desenvolver todo o estudo com 3 coordenadas, mas tudo se aplica para o R2 também. Basta você desconsiderar a terceira coordenada.
Bom, pessoal, nós temos então aqui a igualdade entre os vetores. Então, dois vetores são iguais se e somente se todas as suas coordenadas correspondentes são iguais. A soma de dois vetores vai ter como coordenadas as somas das coordenadas correspondentes. E K vezes V1 é K, ou seja, um escalar multiplicando um vetor, esse escalar multiplica cada uma das coordenadas desse vetor. Quando esse escalar aqui for o menos 1, pessoal, nós vamos ter o menos vetor, ou seja, menos V1, que é menos 1 vezes o vetor, que vai dar origem às coordenadas menos x1, menos y1 e menos z1. Consequentemente, quando a operação V1 menos V2 vai ser V1 mais o menos V2, que vai ser x1 menos x2, y1 menos y2 e z1 menos z2. Então, essas aqui são basicamente as operações que nós vamos utilizar. Bom, essas operações têm propriedades. Então, vejam aqui. A adição é comutativa, ou seja, V1 mais V2 é igual a V2 mais V1. Não importa a ordem que você vai somar os vetores. Se você tiver três vetores, da mesma forma, não importa como você vai somá-los. Você pode somar os dois primeiros e depois o último, ou então pode somar os dois últimos e depois o primeiro, que sempre vai dar o mesmo resultado. Existe um vetor, pessoal, chamado de vetor nulo, ou então elemento neutro da multiplicação, que quando você somar V1 mais esse vetor nulo, o resultado é sempre V1. Não altera as coordenadas. Esse vetor nulo é aquele que tem todas as coordenadas iguais a zero. Aqui eu vou chamar a atenção, pessoal, que esse vetor nulo, ele está relacionado com as operações que nós definimos aqui atrás, da adição. Lá em álgebra linear, vocês vão estudar outros tipos de operações e, consequentemente, este vetor nulo pode mudar as coordenadas, tá? E aqui, ó, nessa número 4, nós temos o vetor inverso aditivo, então V1 mais o menos V1 vai dar origem ao vetor nulo. Da mesma forma, esse inverso aditivo aqui vai depender da operação de adição. Essas outras aqui são operações de multiplicação. Então, olha só, dois escalares que multiplicam V1, esses dois escalares podem ficar multiplicando e depois multiplicar o V1. Essa 2 aqui é muito útil, pessoal. Olha só, se você tem alfa V1 mais beta V1, tá dizendo essa propriedade aqui que você vai somar o alfa com beta. É como se tivesse assim, ó, 2V1 mais 3V1 é igual a 2 mais 3, é 5V1. E se você tem o mesmo número multiplicando dois vetores diferentes, você pode colocar esse número em evidência. Essa aqui a gente quase não vai usar, mas essa 2 a gente usa com muita frequência. E essa última, mostrando que o número 1 multiplicado por um vetor não altera esse vetor, um elemento neutro da multiplicação de vetores. Muito bem. Vamos destacar agora três vetores que são chamados de três vetores no R3 e 2 no R2. São os vetores canônicos. Nós vamos começar com o R2, olha só. O vetor I, que tem as coordenadas 1, 0, e o J, 0, 1, são chamados de vetores canônicos do R2. Com esses vetores, nós podemos escrever o vetor V, de coordenadas x, y, como sendo xi mais yj. Então, essa definição aqui, pessoal, ela vale sempre. Todo vetor de duas coordenadas, x, y, pode ser escrito como sendo xi mais yj. Veja um exemplo, ó, vetor 1 menos 4. É a mesma coisa de i menos 4j. Já no R3, nós vamos ainda manter as letras i e j, mas nós vamos ter três coordenadas. Olha só, i é 1, 0, 0, j é 0, 1, 0 e o k é 0, 0, 1. Então, com esses três vetores, que são os canônicos do R3, o vetor XYZ é escrito como sendo XI mais YJ mais EK. Veja o exemplo, ó, vetor V de coordenadas menos 3, 5 e 2. Este vetor, ele pode ser escrito como sendo menos 3i mais 5j mais 2k. Bom, pessoal, nós podemos definir vetores também utilizando dois pontos. Vamos ver como isso funciona. Então, aqui, ó, nós temos o vetor AB, definido pelos pontos A e B, é o vetor cujas coordenadas serão B menos A. Serão dadas por essa subtração aqui, coordenadas de B menos coordenadas de A. Então, substituindo, você vai ter vetor AB vai ser x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1.
Quando você faz esse cálculo e obtém essas coordenadas aqui correspondem ao vetor partindo da origem. Os pontos A e B não estão na origem. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, P1 é o vetor de coordenadas 2, 4 e 3. Então, olha só, 2 para x, 4 para y, 3 para z. Então, esse aqui é o vetor P1, o ponto P1. Esse aqui é o ponto P2, ó, 0 para x, 2 para y e 5 para z. Então, 0 para x, 2 para y e lá em cima, ó, 5 para z. Então, aqui é o ponto P2. Nós vamos, então, encontrar o vetor correspondente a P2, P1. Então, é este vetor aqui, ó. Só que quando você encontrar as coordenadas desse vetor, você vai encontrar partindo da origem. Então, quando você faz o cálculo, ó, vetor P2, P1, que é P1 menos P2, sempre é ponto final menos ponto inicial. Você vai ter o vetor de coordenadas 2, 2 e menos 2. Então, ó, 2 para x, 2 para y e menos 2 para z. É esse vetorzinho que está aqui embaixo, ó. Note que ele tem que ter a mesma direção e sentido do segmento que você marcou lá em cima, que é o P2, P1. Então, aqui está, ó, o vetor P2, P1. Tá certo? Se você faça como exercício, pessoal, o vetor P1, P2. Se você fizer o P1, P2, você tem que encontrar um vetor partindo da origem, mas que vai ter esse sentido aqui, ó, que vai ser apontando para cima. Não vai ser apontando dessa forma que está aqui o P2, P1. Bom, vamos agora ver algumas outras definições que são bastante importantes. Bom, a primeira definição que nós temos aqui é o comprimento ou norma do vetor. Então, se o vetor tem coordenadas x1, x2, x1, y1, z1, a norma do vetor é a raiz quadrada da soma dessas coordenadas ao quadrado. Se o vetor tiver duas coordenadas só, se for do R2, então vai ser a raiz quadrada das duas coordenadas ao quadrado. Então, tudo que a gente está fazendo aqui para o R3 vale para o R2, adaptando o número de coordenadas, tá? Vetores unitários. Vetores unitários são aqueles que têm a norma igual a 1. Tá? Nós estamos usando aqui duas barrinhas para norma e vamos usar uma barrinha para módulo e vamos preservar o módulo só para números reais, tá bem? Olha, vetores paralelos. Nós sabemos que V1 é paralelo com V2 se o V1 for o múltiplo do V2, que vale também V2 ser o múltiplo de V1, tá? Essa é uma relação. Se a gente desenvolver essa relação, nós vamos cair nessa relação de baixo. Então, você pode trabalhar com as duas, uma ou outra. Aqui na de baixo tem assim, ó, V1 é paralelo com V2, se somente se a divisão das coordenadas correspondentes é o mesmo número, dá o mesmo valor, tá vendo? E o conceito de versor. Versor é um vetor unitário com a mesma direção do vetor V. Então, aqui, ó, nós temos V sobre a norma de V. Esse cálculo aqui, V sobre norma de V, é chamado de normalização do vetor. Vocês vão trabalhar bastante com isso lá em álgebra linear. Eu acho que também em cálculo 2 vocês podem trabalhar com vetores normais. Este vetor tem a mesma direção e sentido que o vetor V. Tem a mesma direção e o sentido. Já o vetor V menos V sobre a norma de V tem a mesma direção do vetor V, ou seja, é um vetor paralelo com V, mas tem sentido oposto por causa desse sinal negativo aqui. Olha só como esse vetor faz sentido, olha só. Aqui na linha de cima está dizendo que os vetores paralelos são múltiplos um do outro, né? Essa fração V sobre a norma de V, você pode escrever como sendo 1 sobre a norma de V vezes o vetor V. Ou seja, esse K que está aqui, que é a constante de multiplicidade, é 1 sobre a norma de V. Mostrando então que esse vetor é múltiplo do próprio V, certo? Então são paralelos. Temos a definição de ponto médio do segmento AB. Então, se você tem dois pontos, A e B, o ponto médio desse segmento é definido pela soma das coordenadas correspondentes sobre 2. Então, vai fazer para a coordenada x, para a coordenada y e para a coordenada z. A distância entre os pontos A e B coincide, pessoal, com a norma do vetor definido por AB, que está aqui embaixo, ó,
Se você desenvolver esse cálculo aqui, você vai chegar nessa relação de cima, ó, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais e2 menos e1 ao quadrado. E o ponto P vai ser equidistante, gente, não tem esse acento, tá? É equidistante de A e B se a distância de A a P for igual à distância de B a P. Ou seja, essa palavrinha equidistante, sem esse acento, quer dizer que tem a mesma distância. Bom, vamos passar agora para a definição de projeções ortogonais. Olha só, a projeção ortogonal de V em U é o vetor paralelo com U definido por esse cálculo aqui. Então, antes de falar o cálculo, vamos olhar essa figura aqui, ó. Esse aqui é o vetor V e aqui embaixo tem o vetor U. Você vai projetar o V em U, você vai descer uma reta perpendicular aqui até encostar no U, tá certo? O vetor definido pela origem até o ponto que essa reta encostou no vetor U vai definir esse vetor projeção ortogonal que nós estamos chamando aqui de V1. Então, o cálculo para você encontrar esse V1 é esse que está aqui, ó. É V escalar U dividido por V escalar U vezes U. E aqui na linha de baixo nós temos, se V1 é a projeção ortogonal de V em U, ou seja, esse V1 aqui, né? E U e V é o vetor V menos V1. Esse vetorzinho aqui, ó, é o V menos V1, que é esse segmento menos esse. Nós estamos chamando ele de V2. Então, V vai ser, isolando o V aqui nesse cálculo, V é V1 mais V2, onde o V1 é paralelo com U e o V2 é ortogonal a U. Então, esse V1 aqui é paralelo com o vetor U, está no mesmo alinhamento do U, né? E esse V2, que é esse segmento, é ortogonal a esse vetor U. Bom, pessoal, os conceitos desse primeiro vídeo são esses, e logo em seguida nós vamos ter um vídeo com exercícios para a gente aplicar todos esses conceitos. Bom estudo para todos!